Aos poucos. Vai entrando aos poucos. Tá. Estamos gravando, gente. Então, estamos aqui para conversar com o Will Cava, gravador, professor do Ateliê Livre, e que acabou de cair. Acho que caiu a ligação com ele. Espera aí. Vou pausar aqui. Tá, estamos gravando. Estamos aqui para conversar com o Wilson Cavalcante, artista, gravurista, pintor, professor do Ateliê Livre, e caiu de novo. É porque está gravando? Não, aqui, ó, é o seguinte, está me aparecendo uma mensagem bem na mensagem da tela em inglês, e eu não entendo muito inglês. Go to it live meeting. O que eu faço? É um encontro, ali diz... tu não mexe, ali. deixa assim. Clica Acho que não tem que fazer nada. Eu clico É, ali daí- no it. Tem duas alternativas. Got it. Aceita. Sim. Bota isso e aceitar. Aceitado, então, pronto. É. Melhorou agora. Agora deu. Analfabeto é isso. Então, vamos lá para a nossa conversa com o Will Cava. Cava, tu podia falar para nós um pouquinho de como tu começou a tua carreira, aonde começou? Maravilhoso. Bem, gente, é uma coisa meio complicada, né? Eu, desde muito jovem, assim, eu tenho que contar uma coisa que não tem nada a ver com isso, mas que tem uma importância muito grande ao longo do processo, que é o seguinte, assim, duas questões particulares, da minha vida particular. Eu nasci com um problema físico bem sério e que eu não caminhei durante 10 anos, né? E só quando eu começo a caminhar em torno dos meus 10 anos, eu arredondo as datas, na verdade, um pouquinho antes, em 58, com 8 anos de idade, que eu começo a última cirurgia, começo a caminhar e perco a mãe, né? E eu vou para a escola, termino para a escola muito tarde. Então, só com 10, 11 anos que eu começo a fazer a escola. Nesse período, tinha duas irmãs mais moças que eu, e era o meu complexo, o meu machismo, assim, me indignava, porque as duas estavam na escola e já sabiam ler e escrever, e eu, mais velho, não sabia. E elas faziam uma coisa que me atraía muito, né? Que tinha uma revistinha chamada Varinha Mágica, de conto de fada, com os desenhos, e aquilo me gostava muito, e eu fingia que lia para elas. Eu pegava aquelas revistas, brincando, exagerando, às vezes, né? Eu digo que pegava até de cabeça para baixo, nem sabia direito, né? Porque me atraía as histórias e aqueles desenhos. E com isso aí eu criei muito cedo, nos meus 10 anos, dizia que quando eu fosse grande, eu ia, para mim, tinha essa relação direta, né? Que eu seria um contador de história ou um desenhante. Contador de história, para mim, era o cara que escrevia e fazia aquelas historinhas ali, né? E aí, em seguida, minha mãe morre, e aí eu me aproprio, ela costurava e bordava, né? E assim, com meus 11, 12 anos, eu peguei escondido e guardei para mim, durante muito tempo, os rabiscos, os desenhos que ela usava para fazer bordados. Ai, que lindo! Então, logo que eu começo que eu vou para a escola e começo a me alfabetizar, que é uma coisa bem conturbada, assim, né? Para mim, desenho eu pensava assim, eu queria saber, que absurdo, assim, eu queria saber escrever, porque achando que eu sabendo escrever, eu já poderia escrever as histórias, e que já ia fazer desenhos divino e maravilhoso, né? E nesse processo, então, desde muito jovem, assim, tinha essa questão de querer desenhar, pintar, fazer gravura, eu nem sabia que existia artista, tá? Então, vivia fazendo isso, e até que eu ia trabalhando, já bastante jovem, começo a trabalhar com 16, 17 anos, estou trabalhando de ajudante de um cara, ver como esse mundo dá volta. E aí eu sou ajudante de um cara, e a gente trabalha consertando, o cara esse trabalha consertando apartamentos. E eu vou para um apartamento, aí ele tem a maior bronca que eu ando sempre com meus papéis, né? Onde andava rabiscando, né? E ele dizia, para com isso aí, coisa de vagabundo, que tu tá pensando, que não sei o que mais, brigava muito comigo isso aí. E um dia nós saímos para almoçar num apartamento, que ele trabalha para uma imobiliária, né? Então a gente ia para o apartamento, desocupava e ia consertar lá os apartamentos, né?
E aí, meio-dia, a gente saiu e eu esqueci o apartamento vazio, né? Eu esqueci o meu bloquinho lá numa muretinha que tinha no apartamento. Na volta, estava o dono do apartamento lá e ficou conversando com eles sobre os concertos, arruma janela, cano, eletricidade, sei lá, aquele monte de coisa. Na hora que o cara vai embora, o cara pergunta, ai, quem é o artista aí, o senhor? Aí o cara desacata, né? Diz, ah, não, esse vagabundo aí, que com esse papel, papai. E o cara diz, não, maravilhoso, esse cara é um artista. Bah, e me... Foi a primeira vez que eu ouvi alguma coisa assim. E esse cara é o que vai me dar as dicas do Ateliê Livre. Que Aí ele idade me diz tu assim, tinha, Cava? 16 anos. 16 anos. Aí ele me diz assim, não, lá no mercado público, e casualmente no mercado público é onde eu ficava, na porta da entrada principal, na frente dos bondes ali ainda, né? Naquela época ainda tinha os bondes ali, isso é 66, eu ficava embaixo ali do mercado, naquela porta principal, que era bem embaixo do Ateliê Livre, né? Esperando um cara enquanto ele voltava lá para a gente fazer o trabalho. Casualmente, anos depois, eu descubro que aquele cara era o pai do Paulo Pérez. Olha que legal. Que foi professor, que passa a ser o meu professor no Ateliê Livre. E a minha chegada no Ateliê Livre, eu sou muito tímido, muita coisa assim, né? Eu frequentei, assim, então, que qualquer folga que tinha, eu ia lá espiar no Ateliê Livre, mas não entrava, eu tinha vergonha. Achava que era para gente rica aquilo lá, né? Então, que eu não merecia, que eu não tinha aquilo lá, e ficava espiando. E um dia, já isso aí contei para o pessoal que estava fazendo aquele livro, 30 anos do Ateliê Livre, isso foi né? E o Anestor Tavares, que era o único funcionário que existia no Ateliê Livre na época, né? E aí eu ia perto do meio-dia, eu almoçava e ia lá espiar, ficava espiando na janela, lá para dentro, né? E um dia eu estou espiando na janela, ele abriu a porta e eu me assustei, né? Ele disse, não, Tchacal, vem cá, não sei o que tem, né? E aí eu pensei que ele fosse o diretor do Ateliê Livre, né? Ele disse, entra para cá. Daí ele foi, pegou o pessoal desenhava, botava muito papel, desenhava de um lado só e botava papel fora, pegou uns papéis velhos lá e me deu para mim desenhar. Pá, me achei o cara. E aí ele me indica para mim vir às noites fazer aula com o Paulo Pérez. Aí, com isso, eu estou com 16 para 17 anos. Vou dizer, com 17, 67, que daí era finzinho do ano aquele. Aí eu começo a fazer ali no Ateliê Livre, né? Isso em 67, 68. Me lembro de algumas pessoas que transitavam naquela época por ali, né? Aí tem as coisas curiosas, né? Das pessoas que quase que morava no Ateliê Livre era o Luiz Brasil, né? Às vezes a gente chegava lá no Ateliê Livre, na prensa de litografia, que tem aquele braço de ferro, tinha que tirar a cordinha que estava estendendo as roupas do Luiz Brasil, que estava secando, né? Que ele morava lá, né? Ele ficava passando a noite. E tinha o seguinte, uma coisa curiosa, que quase não se comenta, né? Aí já não tinha, porque o diretor, nesse momento, fazia pouco tempo, recém tinha assumido o Paulo Pérez, né? E o diretor tinha assumido o Danúbio, que antes era o Chico. E que, coisa que ninguém comenta, a ditadura fechou o ateliê durante 3 meses, né? Que quando... Isso aí, depois, anos agora, recentemente, pouco antes do Chico, na época que o Chico Stocklin morreu, eu estava trabalhando com ele, e ele me contou esse fato, assim, né? Que em 61, quando criam o seu ateliê, né? Teve aquele movimento da legalidade aí, né? E foi criado o Grupo dos 11. E o ateliê passou a ser um ponto de encontro do Grupo dos 11, que era em apoio ao Brizola, né? E a xilogravura era o carro-chefe de trabalho, que se trabalhava em função, a dona Estelita indicou o Chico e o Vasco para trabalhar lá. E quando em 64, né, o Chico e o Vasco estavam trabalhando uma série de cartazes para a comemoração do 1º de maio, né, que estava aquele ano. E aí tem o golpe 64, né? Tem em abril dá o golpe, final de março, comecei a abril dá o golpe. E aí o Chico me contando que ele ficou, quando ele chegou, sabendo dessa história, lá, e foi para trabalhar no ateliê, quando chegou, desceu do bonde ali no mercado, ele vinha no abrigo dos bondes ali, que ele desceu no abrigo, porque tinha os bondes que ficavam no abrigo, tinha os bondes que ficavam na frente, ele descia nos que ficavam no abrigo, né? Quando ele desceu dos que estavam no abrigo, que ele olhou, estava tanque de guerra e caminhões e um monte de coisa lá, e jogando um monte de coisa da janela do Ateliê Livre para fora, né? Jogando fora. E ele pensou que aí ele me contando, imitar o jeito, ele falava, eu achei que estava ralado. Estava mal, porque daí eu descobri os cartazes que eles estavam fazendo para o 1º de maio. Aí estava ali pensando isso, ele e o Vasco, quando chegou o Anestor Tavares, né? E aí ele disse, dizendo que se assustou os montes, que estava já dando susto nele.
E o Anestor contou para eles que tinha ouvido no rádio essa história, e um dia ou dois antes tinha estado lá e pôs fora todos os cartazes. Isso liberou eles do problema maior que eles podiam ter, mas foram demitidos da direção do Ateliê Livre e o Ateliê Livre fechou, né? E aí, isso aí quase ninguém comenta. Então, o Ateliê tem uma relação muito forte com a gravura, e isso eu acho importante colocar, porque pouco antes da pandemia, eu sou o último professor de gravura do Ateliê Livre. É mesmo. Então, a Miriam já tinha saído, que era professora de litografia. No começo, eu estava lá na Chile, no metal. Aí, com a Miriam saindo, eu saí também. E a perspectiva da gente abrir o Ateliê Livre com gravura está bem complicada. Por sinal, tem um outro envolvimento bem sério da gente com o Ateliê em relação à questão da gravura. Eu não lembro exatamente o ano, mas eu acho que eu tenho tomado nota no meu papel. Eu acho que teve aquele incêndio lá, em 2005. Teve um incêndio no Ateliê Livre que queimou a sala da litografia, né? Já na sede nova. Na sede nova ali, né? Botaram fogo, né? Tentaram jogar uns papéis com produto químico, não sei o quê, tanto na sala da gravura, através das janelas, como também na sala da cerâmica e na escultura. Porém, a sala da gravura, que tinha muitos produtos inflamáveis, e ali foi a que pegou fogo. Nas outras duas não deu nada. E com isso eu estava numa situação bastante ruim, ficamos quase um ano sem sala, ia ter uma possibilidade até de fechar. E a gente voltou de novo, aí teve uma brincadeira, a gente fez um trabalho chamado a Fênix da Gravura, né? E a gente reuniu um grupo de artistas e a gente retomou de novo a questão da Chile, do metal. Claro, graças naquele momento, a gente tinha a diretora do Ateliê Livre, se eu não me engano, era a Miriam Topolar, a Regina Weiler era coordenadora de artes visuais, E a Solange, quando é que foi? Não, a Solange foi depois disso aí. Não, foi antes disso. O secretário de Cultura era o Sérgio Gonzaga. E com a conversa entre Sérgio Gonzaga, com a Miriam e a Regina, a gente conseguiu uma reforma que vai ser como a Emerita, que depois frequentou lá bastante tempo, a porta dos fundos ali, que agora ali tinha uma parede, só uma porta, tudo aquilo ali era de vidro. E tu vê que e o forco rebaixado. Nós negociamos com eles porque... Emerita, só um minutinho, cara. Emerita, eu vou botar no mudo porque tem um som vindo do teu... Tá, Jaia, obrigada. Pode continuar. Não, que daí, assim, aquela ali, a sala... A gente teve que fizemos uma negociação de tirar o forno, fazer isso, algumas questões para poder funcionar a sala de gravura. E conseguimos voltar de novo, né? Mas voltando assim, né? Aí eu vou para o Ateliê Livre, mas eu desisto do Ateliê Livre. Fiz 2 anos com o Paulo Pérez, pouco antes de ele se mudar ainda no mercado, eu fiquei muito decepcionado com a questão da gravura. Eu ainda sonhava... Nessa época, quem era o nosso modelo era depois o nosso grande impressor do Ateliê Livre, Neucindo, né? Ele era o modelo que posava para a gente, né? Me lembro assim, de pessoas assim como a Nico, lá no ateliê, o Paulinho Ximenes. Eu e o Paulinho Ximenes eram os mais papo, assim, ficava o tempo todo trabalhando lá, né? O Paulinho Ximenes vendia jornal na esquina da Dr. Flores, ali com a Andradas, né? Então a gente se encontrava e ficava ali desenhando, né? Nos horários do intervalo da gente. Então tinha a Nico, o Alfredo Nikolaevski, outro que me lembro que transitava por lá, né? Então tinha algumas pessoas né, e eu via mais esse pessoal ligado ao desenho com o Pérez, o outro pessoal não ficava. Eu fico 2 anos, me retiro de lá, e aí volto. Quando eu volto, já está na Lobo da Costa, né? E aí só quando eu volto para a Lobo da Costa, que aí sim, porque tive um problema direto eu era presidente de Grêmio Estudantil, e em 68, tudo quanto é presidente de Grêmio Estudantil foram caçados, né? E aí eu fiquei desazado com a questão, porque nesse momento que eu frequentava o ateliê, antes de 70, isso em 71, né? Antes de 70, então, que eu estava no Ateliê Livre, eu ainda estava muito na dúvida, ser um desenhista, ser um escritor, história em quadrinho, jornal, então, eu tinha essas dúvidas, né? Com a questão do golpe militar que me pegou lá e que eu perdi como presidente do Grêmio, fui caçado e coisa assim, né? Eu disse, não, vou voltar para as artes plásticas, né? E aí assumi o Ateliê Livre de vez ali na Lobo da Costa, né? A partir de 71, aí sim, comecei a frequentar ele assiduamente.
E, inclusive, depois da nossa... Aí começo a participar de salões, né? Muitos salões, né? Nessa época, era uma época de muito salão. Ganhei alguns prêmios, em 74 já tinha ganho 2 prêmios. Quando ganhei o primeiro prêmio foi uma maravilha, porque eu mandei... Foi um trabalho sobre arte sacra, né? Em Londrina. Foi o primeiro prêmio que eu ganhei lá em Londrina, arte sacra. E eu não... Esse trabalho que eu tenho que agradecer esse prêmio ao Paulo Pérez, né? Porque eu não ia mandar, meus trabalhos, porque eu olhei que não tinha nada de arte sacra, né? Porque tinha uma conotação social e política no trabalho, né? E o Pérez disse, mas isso depende do título que tu botar. E isso me deu Aí eu peguei 3 trabalhos que, teoricamente, não tinha nada a ver. Um deles era sobre a censura, era um cara... Umas coisas muito espalhafatosa, hoje eu acho muito ruim hoje, mas, enfim, era um cara de boca aberta, com um pano na boca, de uma única figura. Um segundo trabalho, que era uma fileira de pessoas, e um cara olhando para trás sendo puxado por uma corda, umas coisas assim, né? E aí eu botei os títulos, assim, dividi essa... passará o céu e a terra, porém suas palavras não passarão. Tá? Aí terminei ganhando um prêmio nisso aí, assim, por causa do título da censura, né? Mas isso me deu uma motivação bem grande para trabalhar e participando dessas coletivas. Aí vem o Festival de Ouro Preto, vem as festas, aqueles encontros de arte sacra em Rio Pardo, que eu participei desde o início da primeira dela, que a gente ficava na Casa Seu Biagio, junto com o Danúbio, com o Paulo Pérez, né? Era o Paulo Pérez, o Danúbio, o Paulo Porcela, o Brito Velho, o Wilson Alves, o Paulo Enchimentos. Nós éramos um grupo inicial das atividades lá em Rio Pardo, depois o Festival de Ouro Preto. O Festival de Ouro Preto, inclusive, é o que vai gerar a sala de gravura e metal do Ateliê Livre, que até o Ateliê Livre tinha sido para Lobo da Costa, nos galpões lá no Chuí, não tinha gravura e metal. Aí nós vamos para o Ouro Preto, fizemos gravura e metal lá, e quando voltamos de lá, o Paulo Pérez assume a gravura e metal, na Casa Nova ali, né? Então tem do lado, nesse momento eu estava fazendo muita litografia, né? Daí quando fica as duas salas da litografia e da gravura metal ficam lado a lado, eu vou fazer gravura metal com o Pérez, mas eu estava fazendo litografia. Então, nesse momento, eu comecei a imprimir muitas gravuras. Me lembro, tem uma foto, eu imprimi as gravuras para uma amiga que faz horas que eu não vejo, a Ana Alegria, depois para Susana Sommer, né? Então, eu imprimia para quantidade de artistas, assim, aquele momento, né? Eu e o Paulinho já imprimindo na litografia. E daí vai embora, né? Foi muita... Agora, tem coisas curiosas, né? Então, vamos dizer assim, a primeira exposição que eu participo foi a exposição Inauguração da Rodoviária de Porto Alegre. ela era do lado de cá, onde hoje tem uma igreja, um templo enorme, eu acho, da Assembleia de Deus, ou alguma coisa assim. Universal? E do outro lado, Universal, daí ela tem esse templo enorme, do lado de cá, naquela esquina ali era a rodoviária, e eles abrem do outro lado lá e a gente participa dessa primeira exposição. Isso aí é 69 ou 70, né? Mas tem um fato curioso, né? Engraçado assim nisso. Antes de tudo isso aí, eu não, como a minha família não tem relação nenhuma com arte, nem com coisa nenhuma, né? Então, obviamente, eu não sabia da existência disso. E aí eu começo a desenhar a minha tentativa é representar o real. Quero desenhar o mais fotográfico possível as coisas todas, né? Um pouco antes até de eu entrar... Até quando entrei no ateliê lá no mercado, eu ainda tinha um pouco disso. Mas eu vi daí 2 pinturas, uma delas na revista O Cruzeiro, né? E o outro, não me lembro que uma coisa foi, mas uma delas era uma pintura que eu até nem gosto muito hoje, né? De um cara chamado Reynolds. Mas achei maravilhosa aquela pintura, eu nunca tinha visto aquilo. Aí aquela pintura me serviu durante muito tempo para mim copiando ela. Copiei muitas vezes aquela pintura para aprender como usava aquelas pinceladas. Até que um dia caiu outro cara que me deslumbrou daí. Daí disse, mas não precisa ser igual o Reynolds, é mais comportado. E outro era aquele Corvos ao Trigás do Van Gogh. Daí morri de amor com aquelas pinceladas amarelas, aquelas manchas, que não precisava ter detalhezinhos nenhum, né? E essas 2 coisas foram fundamentais para mim, assim, isso aí, né? E depois, assim, eu acho que a gente não se faz sozinho, né? A gente é um aglomerado de influências e conhecimentos. Ninguém se senta e diz assim, vamos fazer um grupo de amigos
Ninguém se senta, olha, agora eu vou inventar tal coisa. Não, né? Tu vai construindo isso ao longo do teu processo, das tuas vivências, das tuas experiências, com muito erro, né? Muitos erros, porque, bom, só erra quem é livre, né? Quem já tem quem é dono da verdade, que está quadradinho, não é, acredito que não errou nunca, e é aí que a gente se perde, né? Eu acho que a gente tem a coragem de errar. Por isso que o nome do meu curso que eu dava no Ateliê Livre de desenho era Correndo Risco. Não é correndo o risco, é correndo o risco de se arriscar, de ter coragem de se lançar, de tornar visível aquilo que não está ainda, né? E Onde não tem receita, né? como é que Diga. tu virou professor, Cava? Bah, primeiro o ateliê não me queria, né? Não te queria. Não, de jeito nenhum, deu um problema bem complicado. Porque eu era presidente da Núcleo de Gravura de uns anos antes de ter o concurso público, tá? Eu tinha participado como representante do Núcleo de Gravura, não era só as minhas ideias, eram as ideias do grupo, o grupo tirou uma quantidade de coisas e nós fomos para o conselho, para uma história da cultura, conselho de cultura, ou uma coisa grande que tirava a diretiva para a prefeitura realizar. Entre essas coisas, o Núcleo de Gravura colocou que o ateliê estava danado, né? Que não dá para a gente aguentar mais, né? Porque o Ateliê Livre, quando ele se muda para Lobo da Costa, quando se muda para Casa Nova, ele inchou muito, e teve um bom período de início dele que ele foi terrível ali, sabe? Eu tenho um cara aqui, gente, eu falo com toda tranquilidade do Ateliê, porque eu tenho um morro de amor por ele, eu sou filho dele, então eu posso falar mal e falar bem. Mas no início do Ateliê Livre, ali na Lobo da Costa, na Érico Veríssimo, pô, foi muito ruim. Por exemplo, eu vou tentar não dizer nomes, tá? Mas nós tivemos uma diretora que botou uma campainha que fazia pé para a gente entrar, para o recreio, para sair. E os professores tinham que usar avental branco. Até hoje ele não se conforma. Ah, não me conformo com isso, né? É a primeira coisa. Mas me incomodava muito aquilo, né? E eu era aluno lá nesse momento, né? E aí eu fiz um trabalho de crítica à professora e fui mandado embora do Ateliê Livre. Um dia que eu não podia entrar lá, tá? Aí, sabe, brincar, sabe, desentendemos. E nesse conselho de cultura que teve lá, eu coloquei essas questões, né? Em relação à direção do ateliê. Não existia secretaria de cultura, a gente era ligado à divisão de cultura. E era muito, assim, era o cargo de confiança, o diretor. Se antes o ateliê tinha uma característica de ser um espaço de criação de professores que eram artistas e estavam produzindo, e uma das coisas comuns era a gente, no final do ano, o professor dizia, olhar o grupo de alunos deles, olha, fulano, tu vem cá, e fulano, tu está fora, tu entra, tu não entra. E se fazia uma exposição junto com os professores, que o professor elencava uma ou outra pessoa, e se tu, às vezes tu ficava batalhando o ano inteiro para chegar no final do ano, o professor te convidar para te expor junto com eles, né? E então tinha essa produção, o professor produzia junto, a gente aprende muito olhando o professor produzia, e o professor produzia junto com a gente ali. Na Casa Nova, chegamos, tive muitos colegas, muitos professores que não produziam. Então, isso começa, para mim, começou assim, mudou. Houve uma mudança. Claro, essa mudança é saudável, ele é uma coisa legal, ele cresceu para caramba, tinha poder atender muito mais gente, aumentou o número de oficinas, tem um monte de coisa. Porém, ele começou a ficar extremamente quadradinho, todo cheio de... terrível, né? E aí, isso vai durar um bom período, né? E nesse período aí, quando eu fiz esse depoimento. E com isso, quando eu não ia ficar em Porto Alegre, eu estava me organizando para ir embora de Porto Alegre, eu tinha alugado, eu com mais um casal amigo, nós tínhamos alugado uma casa em Morretes, que é no litoral do Paraná, e nós ia construir uma escola para criança e adolescente lá. Nessa época, eu estava trabalhando muito com educação social de rua, né? Trabalhando, não teve manicômio, presídio, que eu não andei por aí, né? Tudo quanto é beco, né? E aí eu tinha estado em Santos, depois em Minas também, trabalhando com essa questão, e a gente resolveu fazer a nossa escola lá, né? E eu já tinha tido a experiência aqui antes, quando a gente abriu a Crapoc, junto com a Inês, com a Suzana Sommer, outra pessoa, a gente tinha aberto a Crapoc, tinha experiência de como administrar essas coisas, então nós estávamos indo para lá. Nesse mesmo ano, que é 90, tem eleição também, para prefeito. E eu passei, então tinha eleição para prefeito, e eu passei lá no ateliê lá um dia, e chego lá, tem um cartaz. Aberto inscrições para instrutor de arte do Ateliê Livre. Como eu estou organizado para mim ir embora,
Eu penso, não, eu não posso fazer, porque, de repente, teoricamente, eu não tenho estudo. E aí vão pedir pessoa que isso, aquilo, outro, né? E... Só que nem o mundo dá volta, é muito engraçado. E aí, mas eu penso o seguinte, se eu pegar as informações daqui e passar para meus amigos, conhecidos, artistas, eles vão ser professores e eu tenho espaço para me trabalhar. Aí eu chego na secretaria e peço informações. A pessoa que atendia ali se desculpa todo, que era bem minha conhecida, disse que não podia fazer isso, que não podia, porque ele tinha ordem que eu ia vir ali, que era para ele não me dar. Eu disse, mas como, cara? Sou cidadão, estou em dia com meus impostos, estou em repressão pública. Ele dizia, pelo amor de Deus, não me complica, não me complica. Nesse momento, chega a pessoa que está na direção e diz, Cavalcante, tu não pode, tu não pode, aquilo lá. Tá, eu fiquei tão chateado com aquilo, com uma discriminação. Fui no centro lá e aí consegui o regulamento e vi que eu podia me inscrever. Aí, tá, me inscrevo e tem uma porção Te escreveu de birra. terrível. Não estava nem aqui de passar, nem quando eu já estou indo embora para Curitiba, né? Mas aí vou fazendo concurso e vou passando. Mas qual é a desculpa que disseram que tu não podia participar? O que foi alegado? Uma delas que eu não tinha estudo nenhum. Mal sabiam eles, que depois eu já vou contar o que tem aí, que eles não sabiam, e que eu nunca cantei. Tu não mostrou teus desenhos? Sim, eles conheciam, mas isso não interessava, né? Aí acontece o seguinte, eu vou para... vai rolando essa história, concurso público, tá? E eu estou passando lá, passo lá. E como eu acho que eu vou passando, porque eu não estou nem aí se eu vou rodar ou não. E cada vez que eu fazia coisa, tinha um processo. Uma das mais engraçadas foi o seguinte, quiseram interditar o coisa lá, porque numa das questões aparecia o meu nome. Só que se alguém marcou aquilo, estava errado, porque era a resposta errada, né? Mas não deu nada, porque a empresa que tinha feito não sabia, não, tá, tudo bem. Mas nesse meio tempo, tá? Tem as eleições para prefeito. E eu estou indo para minha casa de noite, já tinha contado, está saindo o resultado do Ateliê Livre e está saindo a contagem dos votos quem ganha para prefeito. E aí eu morava lá na Serraria, né, passando em Ipanema, ali em Espírito Santo, eu estou indo para minha casa e quando ouço no rádio dizendo que o prefeito Diamão tinha ganho, né, e aí dá o nome do prefeito, disse, não, para aí, esse prefeito de Viamão, o Ride, foi quase meu filho de criação, o Ride vivia na minha casa desde os 5, 6 anos de idade dele. Né? E aí vão entrevistar o prefeito e o prefeito diz, eu queria agradecer o Cavalcante, que é o cara que me botou a consciência política e social dessas histórias, e ele vai ser meu secretário de Cultura. Aí eu me apavorei, né? Aí na hora fiz voltei e fui aonde estava acontecendo a eleição, daí eu chego lá, vi uma porção de gente da TV querendo me entrevistar, eu disse, não, parei, eu quero falar com o Ride, né? Aí converso com ele e daí ele diz, não, cara, tu vai ser meu secretário? Eu disse, não quero ser secretário, estou indo embora, estou com tudo armado para ir embora para Curitiba, lá. Tá. Aí o que acontece que, nesse momento, saiu o concurso público da prefeitura. Aí agora eu estava com aluguel lá no Paraná, o cara querendo que fosse secretário de Cultura, eu que nunca tinha nada, e além disso, eu saí numa posição super boa na gravura, saí em segundo lugar, parece, nem me lembro, segundo ou terceiro lugar, uma coisa assim. Tá? Saí com uma posição super boa. Né? E aí eu tinha que escolher. Mas, olha, Ateliê Livre, para mim, não era muito meu... Não queria ficar lá em função do clima que eu tinha com alguns professores, né, lá dentro. Aí, nesse meio tempo, daí rola um monte de história e eu termino negociando com a prefeitura de Porto Alegre, porque a prefeitura de Porto Alegre também ganhou, não sei quem foi aí que ganhou, não me lembro quem foi que ganhou, mas sei que a Margarete assumiu um cargo e a Margarete me chamou e disse, Cava, por que tu vai fazer isso e te embora da tua cidade aqui, não sei o que mais, fica aqui, ó. E eu assim, tá, mas eu disse, não, fica e assume a prefeitura de Viamão, que aí eu seguro teu cargo aqui na prefeitura 1 ano ou 2 para te ficar, para te ir para Viamão. Porque eu tinha um sonho sempre aqui em Viamão de construir um centro de cultura e ter uma secretaria de cultura e criar um centro de cultura. Né? Queria ter um centro de cultura que nunca teve nada aqui, né? Aí eu terminei aceitando isso. Aí aceitei, só que eu não sou político, sou muito atravessado, eu tenho as minhas ideias, mas não sou de partido, essas coisas de ficar brigando com coisa. Aí apareceu um conhecido, amigo, que é muito mais desses caras que sabem mexer com essa história, que era o Vitor Ortiz. E ele disse, não, Cava, vamos trabalhar junto. Vamos trabalhar junto, me chama para trabalhar. Não, Vitor, fazer o seguinte, ó, vamos combinar, tu sai um tempo como secretário e eu como vice.
e depois a gente inverte. Eu como secretário e tu como vice. Feito. Aí nós vamos para isso. Aí o Vitor assume como secretário e eu como diretor-geral. Aí eu fico 2 anos aqui, né? E aí eu sou chamado em Porto Alegre, a Margarida acaba, não dá mais para ti. Aí a gente cria a Secretaria de Cultura, criamos um centro de cultura enorme aqui, fizemos 5 bibliotecas públicas em cada região diferente da cidade, tá? Mas tu tem que voltar para ter ler livre. Aí eu volto para cumprir o estado probatório, cumpro 2 anos de estado probatório no ateliê, que foi bem complicado. Logo que eu chego no ateliê livre, no início, o primeiro ano foi bem chato, assim, ó. Tinha uma outra colega, que eu ia para assumir gravura em metal ou xilogravura, né? E tinha uma colega que havia falecido, que era responsável da sala de gravura em metal, e ficou uma situação que eu não podia entrar na sala de gravura. Eu fico 1 ano tendo uma relação muito mais forte com os funcionários, os empregados, que nem na sala dos professores, nem coisa nenhuma. Isso vai se resolver até com uma intervenção da coordenadora de artes plásticas que levanta essa questão, que tinha que parar com essa questão aí comigo, né? Aí eu vou, aos poucos, assumindo leva bastante tempo, olha, quase 1 ano isso aí, assim, né? Para mim assumir a sala de gravura em metal. Aí eu assumo o estilo gravura e gravura em metal no ateliê livre. E aí tem uma coisa que daí tem coisa que tu gosta pra caramba, né? Quando eu assumi como gravura em metal, eu recebi 2 visitas que para mim eram bastante sérias, assim, né? Uma delas até ela tentava em contato ali direto, que era o Danúbio, né? O Danúbio falou, vem para cá, que era meu conhecido desde o mercado. Mas estão aposentados, tanto o Anestor Tavares quanto o Paulo Pérez. E um dia os 2 vão lá e levam um rolo antigo, um dos primeiros rolos de estilo do ateliê livre, lá do Mercado Andes, e aí o Anestor, Cavalcante, esse é o troféu, agora tu assume daqui em diante o nosso... Então, isso tem uma foto. Eu, o Paulo Pérez e o Anestor Tavares, que inclusive eu acho que é a última xilogravura que o Anestor Tavares vai fazer. Porque ele diz, eu nem enxergo mais direito, mas eu vou fazer para ti sim, vou fazer uma xilo aqui. Aí tem uma foto dele gravando uma xilo, né? E tem uma outra foto que a gente está junto também, eu e o Paulo Pérez, mas aí também faz uma gravura, mas do Pérez não foi a última, Paulo. Eu sei que o Anestor Tavares, algum tempo logo depois, ele termina falecendo, né? Então isso foi uma coisa muito legal para mim, assim, de receber o troféu, o rolo aquele que era do ateliê livre lá dentro, né? Que inclusive tem ele até hoje, né? E durante todo esse tempo esteve lá no ateliê pendurado. Agora, quando saí de lá e fecharam as salas de gravura, que nem sei se vai existir mais gravura no ateliê livre, eu trouxe. Agora vamos ver quem assume se merece receber o rolo aquele ou não. Sim, mas para isso tem que ter concurso de professor de novo. Não tem professor, bom, aí tu toca num assunto bem complicado. Não só concurso para professores. Bom, vamos começar por etapas. Primeiro, temos que ter uma prefeitura, um secretário de cultura, uma pessoa que tenha compromisso com a cultura. Porque se nós paramos para olhar, não é só o nosso concurso público, tu tem diversos espaços públicos que estão extremamente degradantes, total. Não, eu posso falar da usina do gasômetro, posso falar ali do teatro, posso falar do Museu de Porto Alegre, o Teatro de Câmara, né? Ou ainda do Cine Capitólio. Tu tem quantidade de coisas que a cultura foi pro beleléu, né? Tudo em troca dá uma questão muito mais, ele é mais ampla, que passa a ser que depende das questões de cultura, né, que abrange a questão mais existencial, mais social, mas não é, como é que eu vou dizer, não é, que não seja tão, como é que eu vou te explicar? Comercial a coisa. É mais que comercial, porque ela abrange. Na educação vai passar. Cai fora a filosofia, o ato de pensar não tem mais. Sim. Eu vou dizer, é uma ênfase muito maior para os ensinos técnicos, né? Para pessoas técnicas, do que para as áreas humanísticas, né? Então, assim, as faculdades estão detonadas. E isso é um processo político bastante sério para a nossa sociedade como um todo. E o Ateliê Livre também vem sendo isso. Então, tu tem, acho que são 3 eixos no Ateliê Livre fundamentais. Primeiro, concurso público para professores. Outra, não podemos voltar para trás e ser, de novo, cargos para, como é que se diz? Para CC, né? Que é o de diretor, voltar para eleição para diretores. Claro que a gente deve pensar, eu acho já, antes, quando estava lá,
a Deise sabe bem disso, quanto eu incomodei ela isso, que eu acho que a gente tinha que pensar num formato diferente de eleição como nós tinha. O nosso formato de eleição, ele serviu durante o período, foi muito ótimo, mas ele já não suportava, não aguentava mais daquele jeito mais. Eu acho que tem outro formato a gente pensar isso, né? Da eleição, né? E a gestão pública, né? Eu acho que tem que ser uma gestão pública, onde e aí a gente pode levantar outras questões em cima dentro disso aí assim, né? Nessa gestão pública, a gestão e o concurso público, tudo isso eu acho que é aberto para discussão, para se pensar junto de como construir isso, porque é inadmissível pensar que com 60 anos, esse espaço que abre, que dá condições para qualquer pessoa poder frequentar o ateliê livre, depende, que é um dos poucos espaços no Brasil, deixar de existir. Né? E isso tem a ver com um formato de administração. Claro, quando a gente trabalha com administração, a gente tem que pensar... por exemplo, eu posso estar errado, né? Mas a experiência que a gente teve aqui, que é um fim do mundo, via mão, como secretário de Cultura, né? A gente criou do zero. Mas quando a gente sentou para discutir a questão da Secretaria de Cultura, a primeira coisa que a gente pensa é da onde vêm os recursos para a gente poder fazer isso. Então, o próprio Ateliê Livre, quando a gente pensa, de onde estão saindo esses recursos? Da questão do orçamento do município, como é que rola? Então, a primeira coisa é pensar isso. E o Ateliê Livre, ele sempre tem recursos bastante possíveis para poder trabalhar isso. Então, é muito mais a questão administrativa, de como poder gerenciar isso aí, assim, pensar essas questões, né? Isso dá pano para manga para caramba, né? Mas eu acho que são esses 3 eixos fundamentais, né? Eu acho que uma das heroínas que está lá, estou enxergando ela de cara bem grande aqui, que a voz também fica pequenininha, é a Deise, que hoje, dos 20 e tantos professores, tu tem 4 heróis lá dentro hoje, né? Olha, vamos convir. Cava. Né? Eu tô brincando de cava. Ela está dizendo isso porque o meu óbvio era ficar desenhando a caricatura de todo mundo nas reuniões. Ele passava a reunião inteira desenhando. Ele fazia isso. O Cava eu chamo de meu mestre. Eu uma vez contei para ele que eu estava num determinado lugar e falando com a mulher do prefeito, na época, e o prefeito, e nós conversando, e eu disse assim, vocês precisam dar mais atenção ao ateliê. E a resposta que eu obtive foi a seguinte, o ateliê se mantém por si só, não precisa de ajuda. Foi a resposta que a primeira-dama, no caso, me respondeu. E ele olhou e disse assim, como quem diz, vocês não precisam da nossa ajuda. Triste, né? Então, legal. Você tem todo o dinheiro toda a grana que entrava da matrícula. Das matrículas, não vinha nada para o ateliê. Pois você falou? Não vinha, então era um problema de administrar isso aí. Ó. Então tá legal. Então, se fizesse isso, então tá legal, porque esses recursos ficassem para a administração do ateliê poder administrar lá dentro. Né? Então, quer dizer, é complicado isso aí, né? Eu achei muito estranha a resposta. Aí eu até perguntei para ti, mas todas essas matrículas, esse monte de gente, aí tu me disse assim, não chega para nós. Sim, não chegava. Não, depois, no final da história, eles nos passaram um pouco. Um pouco? Uma parte. Era muito para nós. Tem chance de o ateliê voltar? Sim. Olha, eu acho que tem. Tem. Tem, né? Tem. Tem tido umas conversas. Esse ano não, mas no próximo ano, com certeza, gente. Gente, vamos voltar ao Cava aqui. Eu queria meter o bedelho só um pouquinho. Pedir para o Cava falar mais do trabalho dele do que da política. Mas eu ia sugerir que a gente colocasse as imagens, Cava. Tá, então tá legal. Vamos começar botando umas imagens de estilo, tá? Bom, por que eu comecei com as imagens de estilo? Tá? Acho que tem o seguinte, gente. Eu comecei muito tarde na estilogravura. Né? Eu vou começar a estilogravura por uma questão de saudade ou de memória. Eu estava morando em Surrey, na Ilha do Marajó, e começo a me lembrar das coisas daqui, com saudade daqui, né? E aí eu começo a lembrar de histórias e de fatos lá da Ilha do Marajó, daqui de Porto Alegre, da região onde eu morava. E entre das primeiras coisas que acontecem, de eu me lembrar aquilo lá,
vai ser dos meus primeiros espaços que eu aluguei como ateliê livre, né? De estilo gravura, primeiro espaço que eu morei, que não era estilo gravura, né? Que era do lado de uma casa de uma senhora, que depois eu faço uma série de estilo gravuras, chamada Dona Galdina e seus bichos, né? Essa dona Galdina eu fiz naquela época, eu fiz 30 e poucas estilos gravuras, né? E essas estilos contando a história, são estilos e textos sobre a história da Dona Galdina, que tem um fato bem curioso que a Dona Galdina conta. A Dona Galdina contava, vocês já viram assim, diversas gravuras minhas com a galinha na cabeça, né? Isso, eu não inventei isso, foi a Dona Galdina que me contou, que ela tinha uma irmã doente, né? Tá, vai começar por aí, então vou começar a falar disso aí primeiro. Esses desenhos aí, ó, são agora, recente, mais ou menos recente, do período de pandemia, que são 86 desenhos que eu faço usando. No primeiro momento era com o mínimo de recurso possível. Era só preto, nanquim preto, tá? Depois eu comecei, já tem um azul, tem ali nanquim preto e um detalhe vermelho. Depois que eu comecei a acrescentar, depois acrescentei uma cor em guache, em tempera-ovo, e um fundo com uma certa cor. Então, são diversos desenhos. Aí tem uns 4 ou 5 desenhos, pode passando, tem mais desenhos desse aí assim, tem uns 3 ou 4 aí, né? Que são todos dessa... Que eu trabalhei, tenho trabalhado bastante, sabe, gente? Assim, por exemplo, eu fiz eu sou meio exagerado, né? Eu sou meio exagerado porque eu consigo fazer bastante que eu faço coisas. Então, as estilos dessa, ó, essa aí também está dentro desse desenho que eu estou falando. Ó, e ainda está... Não tem só a cor, só o preto e branco, né? Só um nanquim, uma aguada nos fundos e um detalhe vermelho. Passando um detalhe, estava botando na boca, isso aí assim. Que todo esse trabalho vai ter a ver com a pandemia. São esses 80 e poucos desenhos. Por exemplo, são esses aí 80 e poucos, 60 e poucos de um outro chamado que eu estava chamando da fase negra, que foi logo que começou a pandemia, estava indignado, então uma série de desenhos muito pretos. Aí comecei a fazer uma história em quadrinho, uma charge, uns cartoons sobre essa questão de novo, né? Então tem uma produção bastante grande. Tu pode ir passando esses desenhos, tá? Aí estão as estilos. Essa estilo já é uma estilo mais recente, tá? Que tem uma relação com a Galdina ainda, né? A Dona Galdina, que está ali aí mantém essa história dos bichos, e nesse caso assim, eu fiz aquele lá no início, nos anos 80, eu fiz esse 80, início dos anos 80, não sei exatamente quanto, vai ser 84, 83, por aí. Eu fiz 20 e poucas estilos sobre a história da Galdina e seus bichos. Que ela dizia que a irmã dela era doente mental, porque quando menstruou a primeira vez, uma irmã botou uma galinha choca na cabeça. E quando botou uma galinha choca na cabeça, uma varejeira cruzou na frente dos olhos dela e ela estrembelhou para sempre. Eu acho essa história muito louca. Essa Galdina é um personagem que tu inventou. Não. Existe. É baseado em fatos verídicos todos. Nossa! E que era uma região muito curiosa, assim, né? Olha, vê só. A Dona Galdina morava na rua Dante Alighieri. Tá? A rua Dante Alighieri ficava no bairro Florença. Tudo isso existe lá ainda. E na rua Dante Alighieri tinha um bar chamado Casa das Três Meninas, La Beatrice, que era a mulher, a amada do Dante Alighieri. Isso que era Beatriz. Qual é a cidade, Cava? Em Viamão. Na Santa Isabel, aqui em Viamão, no bairro Florença. Isso em Viamão. Tem! Só tem loucura por aqui. Cada história mais louca assim. Mais... Então, quer dizer, a minha estilo, eu acho que ela tem uma relação, tem uma conversa muito com essa questão, tem um certo humor, com a questão popular, com as loucuras, porque essa loucura no bom sentido, viu? Quando a gente vê assim essas questões meia folclórica, por exemplo, essa brincadeira aqui, claro que não tem essa questão do peixe no real ou do cachorro sentado ali, mas era comum o pessoal aqui na Vila Florença não tinha água e o pessoal tomava banho de banheira, né? Então, claro, eu parto de um fato e acrescento coisas da fantasia, com um certo humor, da brincadeira para fazer essas questões. Então, aí, quase todas as minhas estilos têm isso. Tentei inventar com outras estilos, pegando mais, trabalhar do jeito que eu trabalho a pintura ou gravura em metal, mas não dá, ela é uma coisa assim,
Eu acho que é o meu lado mais vileiro, mais vilão, assim, né? Mais popular, mais dessa questão mais despojada, coisa assim, né? Mas Que é sempre tem uma diferente. história. Hã? Sempre tem uma história na tua. Eu acho que a Chile, por exemplo, eu acho que a Chile tem uma relação muito forte com essa questão da cultura popular, né? Sem dúvida nenhuma. E essas chiles, essas uvas, quase todas, se eu não me engano, todas que tu vai mostrar aí, são chiles mais recentes que eu estou tentando. Aí já é outra coisa, são as pinturas que depois eu vou falar sobre elas. Mas as chiles aí, elas têm nessas últimas chiles, tá? Elas têm uma questão comum que é o seguinte: eu estou tentando acrescentar, porque se tu observar chiles até há pouco tempo, com exceção de um álbum que eu fiz lá em 2010, eu acho, né? Chamado são 8 gravuras, o Xamã e a Terapeuta, né? Que era com exceção dessas 7 gravuras, todas as minhas imagens era o seguinte: não tinha, era sem fundo, era imagem sem fundo, era a imagem e o fundo neutro, né? Basicamente uma imagem. E essa questão de ter só uma imagem sem ter o fundo, né? Isso remete direto à literatura de cordel, que também trabalha assim, a imagem do primeiro plano e não tem a questão fundo. E essas gravuras como essa aí, algumas lá do Xamã, que eu tinha feito lá em 2010, e essa aí, é a tentativa de trabalhar figuras de primeiro, segundo plano, e trabalhar o fundo, né? deixar não ser mais aquele recorte, só a figura e o fundo neutro total, né? Então tem tecnicamente tem essa brincadeira de acrescentar algumas coisas assim, né? Outra coisa assim que tem, né? As pessoas me perguntam às vezes se eu planejo muito antes das gravuras, se eu desenho na matriz ou não, né? Normalmente eu faço o seguinte: como eu tenho um hábito de estar toda vez riscando, né? E no fim do ano eu faço uma limpeza. No fim do ano eu boto um monte de coisa fora, né? Que daí tu vai fazer um monte de besteira, né? E nesses rascunhos, muitas vezes, por exemplo, essa Chilo aí, ó, eu vou pegar 3 elementos que não estavam planejados nisso aí assim. O que tem bem no fundo, que pode ser visto como uma cortina, aquilo era parte de um desenho que eu tinha rabiscado, uma questão que eu estava tentando fazer, desenho bem fotográfico, desenho como exercício, umas cortinas, né, que eu tinha feito. Aí botei aquilo ali. A mesma coisa vem ser aquela cadeira. Eu brinquei de fazer umas cadeiras, eram desenhos. Então, é quase um recorte. Quando eu vou para a matriz, né, eu tomo nota dos espaços que eu quero, né? Não chego a desenhar detalhadamente todo esse detalhe. Então, eu tomo nota ali do que seria o chuveiro, da banheira, da cortina e do cachorro na cadeira. O resto depois tu vai acrescentando. Depois botei aqueles bichos lá em cima, podia deixar preto no fundo. Aí tu vai brincando com os claros e escuros, brincando com uma coisa com outra, né? Então tem essa brincadeira assim, mas então não tem como algumas pessoas pensam assim, que acho que eu desenho os detalhes já tudo na madeira. Porque tem o seguinte: quando eu planejo, até eu escrevi uma vez um texto sobre isso, quando eu planejo muito a imagem, tá? Eu acho que ela perdeu a graça daí. Aí já está resolvida, não tem mais o que fazer, ó, tá? Então, quer dizer, eu prefiro tomar nota em algumas coisas na madeira e depois ir trabalhando, que aí tem as surpresas. Às vezes tu erra, né? Às vezes tu faz uma coisa, às vezes tu quer fazer uma galinha só em sapato, né? Não tem uma coisa que não tem nada a ver, né? Mas assim, é aceitar esse jogo, essa brincadeira com a questão da gravura, né? Já naquela pintura que tu mostrou ali, tá? Tu tinha mostrado uma pintura. Essa pintura aí, que é um conjunto de pinturas, tem alguns objetos também, dá para ver, tem um macarrão aí na parte de baixo, dá para ver um detalhe só, né? Essa pintura teve exposta, foi para uma exposição que eu fiz lá com a moça que está aí na... A Daisy. Que teve uma brincadeira bem... tem um monte de questão assim com essa exposição. Primeiro, quase toda a tinta que eu vou usar, 90%, são de pigmentos recolhidos no terreno, e dos objetos, como aqui tem o rolo de macarrão, no outro teve uma cadeira, no outro teve serrote, no outro teve um pedaço de um violão, tem quantidade de objetos que foram o resto de um incêndio, né? Então, os restos das madeiras, coisas que eu encontrei no rescaldo que a gente diz, do incêndio, né? Que eu juntei e terminei produzindo essa série de trabalhos, né? E esse incêndio foi da minha casa, onde eu perdi um monte de coisa, na casa da minha filha. Na verdade, era a minha casa que estava cedido para ela e estava todo um monte de trabalho lá.
E depois, quando acabou tudo, eu fui lá, comecei a recolher coisas, achar pedaço. Por exemplo, aqui está desenhada tesoura, mas essa tesoura eu achei no incêndio, eu tenho essa tesoura e ela estava enrolada com arame, então eu tenho ela enrolada no arame num outro trabalho, né? Pedaços de madeira, pedaços de coisas que fui juntando aí. São os objetos também. E essa exposição chamava, tinha uma brincadeira, né? De palavra, um jogo nessa questão, né? O nome da exposição era todo, né? Que queria que ela fosse uma coisa afirmativa, né? Mas dentro estava dividido em 3 grupos de trabalho. Nem sei se eu já ia comentar isso com a Daisy, né? Tinha 3 grupos de trabalhos. Um deles era chamado Estarceno. Tem todo um jogo de palavras que eu gosto de falar, aquele negócio de querer, de gostar de brincar com palavra, né? Então tinha uma chamada Estarceno, a outra Tercido e outro Haver, então seria presente, passado e futuro, o jogo desses verbos, essas questões. E tem uma brincadeira com os títulos dos trabalhos. Como tinha um conjunto, cada conjunto desses tinha 20 trabalhos, dava 60 trabalhos, tá? Eu escolhi 10 escritores brasileiros. E de cada 10 desses escritores brasileiros, eu escolhi 10 frases. Dessas 10 frases, eu construí um texto desses artistas. E dessas frases é que sai o título do trabalho. Então, os títulos foram colocados pós o trabalho pronto, tirado dos textos dos textos desses artistas, desses escritores, né? Então, os escritores são 5 escritoras mulheres e 5 escritores homens. Aí eu cruzei. Tem um deles que não é brasileiro, né? Que foi o Miacouto, né? O resto tudo são sim, escritores e escritoras brasileiras, e são contos, né? Onde tinha a minha ídola, a Hilda Hiltz, onde que eu até abuso pra caramba de usar alguns títulos em cima das palavras, como ela trabalha. E eram esses trabalhos aí, assim, que estavam lá na exposição da Galeria Duque, com a dona Daisy Viola, né? Isso aí também faz esses objetos também fazem parte dessa mesma questão. Só que tem que fotografar. Por isso que eu sou analógico. Fotografia é uma coisa problemática, né? Porque como é que eu vou olhar esse trabalho aí? Ele tem 2 lados. Ele tem frente e verso de todos os 2 lados. A ideia era que ele ficasse, que a pessoa pudesse circundar ele para olhar, que era o que está visível e o que está oculto, o que tu vê e o que está por trás, né? Então, tem quase todos os trabalhos assim. Tem uns 3 ou 4 trabalhos dessas questões aí. Também todos isso aí assim, são materiais recolhidos de lá, são os pigmentos ali nós temos 2 pó-xadrez, o pó-xadrez azul e o pó-xadrez. Esse pó-xadrez que eu estou usando aí assim, usando com gema de ovo, para que fique uma espécie de uma têmpera, né? Uma têmpera feita a ovo, com pó-xadrez, coisa assim. Agora tenho usado umas encáusticas, aí de novo, ó, um pedaço de uma lata. Não, aí eu estou rindo, porque onde está a pintura que está essa mulher, era um pedaço que eu cortei fora de uma tábua de carne que sobrou do incêndio. Né? Todos trabalham assim, ó, a gente pode olhar como se fosse nas pinturas, nisso aí também dá para ver nesse entorno dele, como se fosse uma moldura, era resto de madeira que marcar com marcas de fogo, de coisa assim, que eu peguei e coloquei aí, né? Tá. Aí já vem esses desenhos, né? Que tá ligado àquele que tinha dos dois inicial que tu mostra, que era com pouca cor, feito agora no começo desse ano. Eu trabalhei muito no começo desse ano, né? Só para aquele escritor Júlio Zanota, eu fiz para 2 ilustrações, para 2 livros dele, um deles com 45 e outro com 80 desenhos, né? Então, tem uma produção bastante grande. Claro, são tudo coisas pequenas. Porque eu tenho uma galeria sovaco, né? E um ateliê sovaco. É o que dá para carregar embaixo do braço, assim, né? Então, são tudo coisas muito pequenas que dá para carregar. Esses são ilustrações para um livro, não? Algumas delas, sim. Né? Apesar que agora... tu viu aqui, Lisiane, apesar que vocês estiveram muito rápido aqui em casa, ali embaixo, agora eu estou começando a me preparar para fazer umas pinturas maiores. Né? Agora já tem espaço para trabalhar as coisas maiores. Né? Inclusive, já estou com umas telas, com um fundo pronto, algumas delas já no bastidor, né? Mas vou poder trabalhar com coisas maiores.
Vai ser melhor do que... Nesse caso, assim, eu tenho trabalhado tudo 3 por... Ó, todos esses trabalhos aí, eu tenho em torno de 30 por 20, né? Eu fico muito pequeno, né? Daisy, tá esquisito o teu som, Daisy. Eu perguntei se esses dois são dos livros. Esses 2 são dos livros, Cava? São. Pode ver que está repartido no meio, são 2 desenhos aqui. Isso aqui estava lá para o textos do Zanota, né, do Júlio Zanota. Né? Tem esses aí, tem outros aí assim também do Júlio Zanota. Né? Isso aí já é uma outra questão que também que eu retomei de novo. Isso aí é mais antigo, um pouco, 2017. Mas como é que eu vou dizer? Se tu olhar a cara desse bicho, não é colagem isso aí. Isso aí é um desmanche. Os caras têm desmanche de carro, eu tenho desmanche de desenho. Não, eu peguei um catálogo de fotos de preto e branca, em papel couché, das ilhas dos Açores. E aí eu começo apagando. Eu apago uma parte da imagem, deixo alguns resíduos. No caso, aí deixei a cabeça, era um tigre, uma onça, um incêndio, alguma coisa. E o resto eu vou acrescentando. Né? Então, tem muitos trabalhos assim. E, atualmente, eu estou fazendo isso com pintura de artistas famosos. Essa outra... Tem uma outra dessas também, não? Todos Essa são a aqui, mesma essa coisa. aqui. Essa Também é a também mesma é coisa. assim. Esse aí era o que tem de real mesmo, aí é só o pássaro que sobrou, que é uns pássaros petrificados que eles encontraram lá nas ilhas, né? Então eu apago e vou acrescentando outras coisas. Né? Se tu vê assim, a cor que vem da cara da mulher, né? É o resto do chão onde ele estava pousado, né? O resto é acrescentado, né? E dessas outras eu peguei só alguns pintores como Van Gogh, Picasso, Matisse. E agora nós estamos sendo sócios. Eu apago algumas coisas dele, vai que introduz o outro. Assim. Essa é a mesma coisa, né? Essa aí são uma série de estilos que eu fiz, são um conjunto de estilos, né? Que são os carregadores de coisas. A estilo tem trabalhado em grupo, assim, né? Às vezes me dá uma trabalhar tal coisa, né? Por exemplo, essa aí era série sobre não é nem moradores de rua, catadores, mas é que as pessoas que eu via, não precisava ser tão feia assim, né? Mas algumas senhoras que saem do supermercado, às vezes tão carregadas com um monte de coisa, outras com sacolões enormes, e aí começou a observar que tem gente carregando coisas das mais variadas, sempre cheio de coisas, né? Então, assim, tanto os pessoal mais simples, catadores, como pessoas normais, às vezes vindo do supermercado. Esse dia vi na praia, um outro também já fiz uma gravura disso aí, aqueles caras vendendo bolas não, bola não sei de que, bola aquelas infladas, tudo colorido. Aquele saco enorme, o cara fica pequenininho embaixo daquelas bolas, né? Então, comecei a fazer uma porção de pequenas gravuras sobre isso, né? Essa aí ainda teria relação... Essa nova conjunto que eu estou fazendo agora, que tem uma questão de fundo, essa aí é sobre praia. Eu tenho mais umas 4 ou 5 sobre a praia, né? Que tem, então, não tem nada a ver, mas eu resolvi botar os nomes dela na Praia da Varzinha, porque a Varzinha é a várzea, né? E descobri que tem uma praia chamada Varzinha, e que vai uma gente muito estranha lá, né? E aí eu comecei a fazer essa porção de estilos gravuras sobre os farofeiros. Na verdade, eles vão de excursões, pessoas que podem ficar... Elas não conseguem ficar 30 dias na praia, nem ir todos seguidos. Elas vão 1 dia ou 2 e tentam aproveitar como se fosse 6 meses. Então, sai todo mundo camarão de lá. Assim. E eu fico olhando aquelas coisas, rabiscando, envolvendo. Aí são elementos. Quer dizer, a minha chance tem essa relação com as questões, eu não sei se dá para dizer sociais ou popular, né? Mas as questões das pessoas, assim, das feiras. Por exemplo, tem assim, essa aí são das praias. Eu estava brincando assim, essa é uma série de gravuras que eu chamava NAS. Essa é na praia. Depois tem na feira, no banho, essa aí na janta, né? Aí tem também uma porção, tem uma pessoa dando comida para outra, tem uma coisa assim, num ambiente fechado em casa, né? A ideia é fazer 3 álbuns, cada um deles com uma média de
3 a 4 gravuras, e eu fiz os textos nisso aí assim, brincar de fazer uns textos, umas coisas assim, para botar nisso aí assim. Tem um deles, tem 2, quer dizer, que já estão praticamente prontos, né? Já fiz a edição, e o outro, falta ainda, tem a gravura pronta, mas não fiz a edição, tem uma gravura pronta, tem que fazer mais 3 gravuras, que já estão com os desenhos, com as coisas, com a ideia que eu vou fazer de novo, né? Tá, vou... Voltando isso aí. Na praia, moradora, essa é que está dizendo das fotografias, né, das coisas assim, dos apagamentos, da coisa assim. Que essa foto aí não tinha nada, a mulher não tinha nada com a mulher na mesa, né? Saiu, não sei por quê, aí botei. Tinha lá no fundo, tinha um espaço branco, aí assim, pode ser uma janela aquilo lá, né? Então, eu vou brincar. Eu acho que, para mim, tem muito de brincar, sabe? Brincar eu acho uma coisa extremamente séria. Porque quando tu brinca, né, tu te solta, tu não tem mais... Vê com uma criança que, quando ela pega, ela acredita de fato, quando ela pega um objeto qualquer, né? Ela vai e pega assim um lápis, por exemplo. Ela olha e diz, isso aqui é um avião. E para ela, aquilo é um avião na real. E aquilo é verdadeiro para ela. Então, o ato de tu brincar com a imagem, com a cor... Olha, eu adoraria, já fiz algumas tentativas, eu não tenho preconceito, acho eu que não tenho, né? Preconceito nenhum de ser figurativo ou abstrato, isso, aquilo. Eu acho que a imagem tem que estar bem resolvida, seja ela do jeito que for, seja figurativa, abstrata. Às vezes eu brinco dizendo que é como tu comparar com a música erudita e a música popular. Tá? Quando a gente pega a música popular, vou pegar um cantor que todo mundo conhece, para não deixar dúvida, não vou dizer... Tá, Roberto Carlos. Quando a gente ouve uma música do Roberto Carlos, ou mesmo do Chico Buarque, do Caetano, não importa, né? O primeiro que veio na cabeça foi o Roberto Carlos. Quando tu ouve ali na música dele, vai dizer, vai tratar sendo algumas coisas comuns. É assim, estou procurando o amor, achei o amor ou perdi o amor. Então vai oscilar disso aí, de um jeito ou do outro, né? E quando ele canta lá, né? Qualquer um daquela, não lembro nada dele, assim, né? Que pode ser perdi o amor, estou procurando o amor, ou achei o amor, né? Qualquer um desses aí, assim. Apesar, a gente ouve e a pessoa termina se dizendo, é verdade mesmo, aconteceu comigo também. Então, se identificando. O que é? Tu tem aquela canção, tem a música, e tu tem a letra, que é a condutora, e que faz com que eu viaje. O trabalho com imagem, para mim, é mais ou menos isso. Então, quando eu faço um trabalho com imagem, com figurativo, que as pessoas... Porque eu tenho muito trabalho de abstrato, só que tem que daí é outro papo, né? Já mostrei algumas, já participei de uma exposição disso. Aliás, que para mim não é abstrato, né? Para as outras pessoas que me disseram, eu estava fazendo abstrato agora, mas para mim não era, né? Mas tudo bem. Mas assim, quando tu faz o trabalho com bem figurativo, é a letra da canção. Ela te conduz à tua fantasia, ao teu imaginário dentro de uma coisa. Quando tu abstrai essa figura, que trabalha com cores, com movimentos, com profundidades e texturas, é como música erudita, onde a quantidade de sons que tu tem me leva a fantasiar, a viajar através daqueles sons. E para tem 2 pessoas ouvindo, a sensação que vai trazer para cada uma das pessoas é bem diferente, né? Então, eu acho que a pintura, quando tu trabalha usando só esses elementos mais assim de cor, de texturas, de coisa assim, remete a essa outra questão. Só que aí vem uma questão mais complicada, lá vou eu voltar para essa mesma história de novo, por questões educacionais, por questões políticas, por questões históricas nossas no Brasil aqui, tá, por questões históricas nossas, né, cuidando para não dizer muita besteira, por questões históricas nossas, nós ainda estamos presos na historinha. Não tem, se para olhar, o meu país, ele vai existir só de 1800 para cá, porque antes disso era proibido tu editar um livro. Em 1700 e pouco, uma família inteira foi morta, degolada em Pernambuco, porque montou uma gráfica, né? Então, só com a chegada de Dom João VI para cá, que tu começa as primeiras escolas, quando vai acontecer. Então, dizer que o Brasil tem 500 anos, não, ele vai ter de 1810 para cá, que começa a ter algumas questões aí até, né? E sem contar com um monte de desmantes, e atualmente com o privilégio da gente estar vivendo
o mais longo período, com todos os desmandos, de democracia no meu país, que antes a gente viveu sob a base de ditaduras. E isso vai ocasionar direto na educação, porque as faculdades que tem na Europa tem 1.400, nasceram de 1.400, tem faculdade de 1.200, 1.300 e pouco, lá na Espanha, em Londres. Então, quer dizer, e nós todos artistas aqui, ó, sonhamos. Eu que moro em Viamão, botando simbolicamente essa questão assim, que moro em Viamão, eu sonho morar, as pessoas que moram em casa em Viamão, sonham em morar num apartamento em Porto Alegre, que é quem mora em apartamento, isso é muito chique. Quem mora em apartamento em Porto Alegre, acredito que o charme, o tchan é morar em São Paulo ou Rio, é outra besteira. Eu tenho me conhecido para não dizer muita besteira. Morar em Rio, São Paulo. E quem mora em São Paulo é morar em Nova York ou na Europa, né? Isso tu não vê esses países, tanto europeus ou norte-americanos, em falar em identidade cultural. E nós falamos isso direto porque temos vergonha do que nós somos. Tanto tu vai ver a quantidade de camisetas, todo mundo escrito em inglês, que a língua é a coisa mais séria que a gente tem, é a identidade no país. E a construção das nossas imagens é a mesma coisa. Exagerando, né? Exagerando, se não fosse Debré, a gente estaria ainda, Debré que vai pintar, vai nos criar nosso índio como se fosse europeu, só que de pele mais escura. A gente não tinha o nosso imaginário, a nossa construção de imagem é muito pobre. A gente não olha, a gente não vê nada. O que foi a arte marajoara? Isso não nos interessa, porque não é europeia. Não nos interessa o que é produzido pela... nós ainda estamos presos nessa questão da janela do real, da falta de identidade. Por isso que eu vou ficar olhando pela janela da minha casa e desenhando essas pessoas. Essa observação do real, né, Cava? É. Mas, então, diga mais alguma coisa, pergunta alguma coisa para mim. Gente, alguém tem alguma pergunta? Querem perguntar alguma coisa? Pode ser uma pergunta técnica. Não estou ouvindo direito. É o da Deise que está fazendo isso. Uma pergunta técnica, foi o que ela disse? Como que tu faz o apagamento? Como que eu faço o apagamento? Tá. Vamos brincar. Por exemplo, antes de pensar a questão do apagamento, é o que nós estamos vivendo politicamente. É um apagamento do que nós é, da nossa identidade. Gente, os meus trabalhos, sempre por trás, tem um monte de historinhas simbólicas, porque a gente trabalha com questão simbólica. Por exemplo, quando eu desenho um cachorro, ou escrevo a palavra cachorro não morde. E aqui não é um cachorro, é só símbolos. Então, eu trabalho com questão simbólica. Então, que eu boto a mulher ali, que boto o homenzinho, a mulher tomando banho, que estava naquela... É questão simbólica de tratar aquelas questões. E o apagamento vai passar o seguinte: como tu te baseia, que tu pega fatos tidos geniais, divinos e maravilhosos, e que, inclusive, eu adoro. Por sinal, vou dizer uma coisa para vocês, sabiam? Tá, emendando uma coisa com a outra. Uma coisa que muita gente não sabia é que eu tenho uma faculdade. Eu nunca divulguei para ninguém isso. Em Minas Gerais, com especialização em gravura e metal e estágio na Casa da Moeda. Mas nunca achei tudo isso, porque todo mundo faz questão de ostentação dessa questão. E eu nunca fui. Só abri esse jogo quando o ateliê queria me tirar fora dizendo que eu não tinha estudo. Aí eu fiz o diploma e mostrei para eles. Mas não é o caso. Tá? Isso aí eu sabia, tu tinha já me contado isso. É? Tu já tinha me contado. Mas então vê assim, essa questão do apagamento vem como a gente não se aceita, não se olha, e bota tudo lá fora. Tudo é divino de uma forma... Então é sempre longe. Os heróis, os santos, os gênios, eles estão sempre distantes, ou no tempo ou no espaço. Ou foram lá do século passado, ou estão lá do outro lado do mundo, né? E aí, então, o que eu faço? Eu me aproprio daquelas coisas que são tidas como geniais, divinas e maravilhosas, e digo, olha, tem o nosso jeito de olhar elas. Tem o nosso jeito de a gente como... que não é que seja certo nem errado, nem bonito nem feio, é muito complicado. Tem muitas realidades, né? Não existem muitas verdades
Não existe a verdade do fulano, a verdade. Não, a verdade absoluta não tem. E a realidade é a mesma coisa. Então, quando eu estou pegando essas imagens, vem isso aí. E como é que eu faço isso? Tem mais de uma maneira. Tem uma delas que eu faço usando, tem algumas que eu usei fazendo xerox sobre o papel. Sobre o papel, puxei por sinal. Tem uma aqui agora, deixa eu só aqui de dentro. Acabei de fazer uma dessas séries aí assim, ó. Isso aqui é um desenho meu. Que eu faço apagamento não só dos outros, faço dos meus também. Então, quer dizer, esse é um xerox de um desenho colorido em que eu vou interferir aqui em cima. Tá? Tem N maneiras de interferir. Uma delas com que boa. Tá? Sabe, no água xerox, sanitária. tu passa que boa. É água sanitária. Água sanitária. Tá? E dependendo, porque o xerox ele é jato de tinta ou toner, e isso é sensível a isso aí. Já nas revistas que é tinta tipográfica, já é mais. Então, se ela for muito velha, mais problemático, está muito dura a tinta. Né? Então, aí tu tem dois produtos que a gente usa, que tem com uma certa parcimônia, com certo cuidado. Um deles é o Thinner, tá? E tem um outro, que eu não lembro agora o nome, que era lá do ateliê ali do Rogério, que usava para passar a imagem para a pedra. Tá? É um produto que não é tão tóxico quanto o Thinner. E aí, esse eu pego isso e passo a imagem para um outro material. E ensino esse material, aí tu interfere. Aí, vamos dizer assim, eu passo... Por exemplo, quando eu pego a imagem, essa aqui, né? E vou trabalhar, por exemplo, aqui em cima vou trabalhar com esse... água sanitária. Com cotonete, algodão, tu retira coisa e depois tu acrescenta o que tu quiser. Agora, quando tu pega numa revista, tá? E que eu vou passar aquela imagem para uma folha em branco, eu já elenco o que eu quero daquela imagem. Eu não passo a imagem inteira. Que vai ficar muito parecido com a colagem, que não é uma colagem. Mas eu achei que era colagem. Quando eu vi, achei que era colagem. Não é colagem. Né? Fica muito parecido com a colagem. Né? Parece que tu recortou uma imagem e botou ali, mas não é. É que tu apagou o que está em torno e acrescentou outra coisa em cima. Né? Então, eu posso fazer passando a imagem para um outro papel, e aí eu escolho. Eu tenho uma imagem grande, escolho só um pedacinho dela, às vezes, só um detalhe ou outro. Eu fiz agora... não mandei para você, não tem como abrir agora aqui, né? Eu comecei fazendo com Reynolds. Interferi numa série de pinturas do Reynolds. Agora estou fazendo com as do Van Gogh. Eu vou fazendo à medida que eu vou conseguindo. Aí eu consegui uma pilha daquelas revistas Gênios da Pintura. Uma revista antiga que tinha na década de 80, se não me engano, né? Que era uma revista grande. Então as pinturas parecem um pouco maior agora, né? Então, em certas revistas, então, assim, por exemplo, teve uma dessas revistas, se não me engano, foi do Picasso, não sei quem, que recebi três revistas iguais. Aí, então, o que eu faço? Eu pego a mesma imagem das três revistas e eu recorto a mesma imagem e construo de novo ele com diversas repetições e depois interfiro em cima. É brincar, né? É bem de brincadeira. Claro que... Outra coisa, às vezes eu brinco com os teóricos, né? Eu não sou nada teórico, coisa assim, né? Mas eu trabalhei muito tempo, sabe? Eu fui consular, né? Eu trabalhei no consulado britânico durante 3 anos, quando era no fim da minha adolescência, coisa assim, né? E, inclusive, lá que eu tinha uma raridade, que era um disco Beatles em Hamburgo. Antes dos Beatles, os Beatles ainda acompanhavam um cantor chamado Tony Sheridan, né? E o baterista não era o Ringo ainda, né? No consulado conseguia essas questões. E só para fazer uma adendo, porque eu vou citar essa questão da Inglaterra, de Londres, né? Hoje aqui em Porto Alegre a gente é muito como é que é? Da França, a faculdade da França, a cara da Daisy. A Sorbonne? A Sorbonne? A Deise já sabe o que eu vou falar, e vê, Deise, como eu cuido do que eu vou falar. Ó. Então, tem muita Sorbonne. Da Sorbonne, brincando, faz uma brincadeira, só assim, né? Da Sorbonne, tu cria uma teoria, tu cria uma tese, tu cria um conceito, e depois tu produz a obra. Onde muitas das obras contemporâneas,
tu não precisa mais executar ela. Tu cria o conceito, cria todo o mapa e coisa que pode pedir para outras pessoas fabricar e fazer elas para ti. Tá? Agora, eu não sou da Sorbonne, eu sou de Oxford, que é o contrário. Tu faz a coisa e depois tu cria o conceito em cima. Então, eu fico produzindo a minha Austrália, né? E depois eu fico olhando, mas isso aqui tem relação com aquilo outro, quem sabe é por aqui. Daí tu vai constrói toda uma... Por exemplo, isso que eu estava brincando agora, falando quando a Deise perguntou sobre foi a técnica do apagamento, tá? Isso aí eu comecei a me ocorrer que esse apagamento, talvez uma coisa até inconsciente minha, tem a ver com essas questões que a gente está vivendo hoje em dia, de esquecimento, de não ver mais as questões. Mas não fiz isso... Eu primeiro fiz, depois comecei a me dar conta. Eu podia teorizar antes, podia antes criar o conceito, mas não. Porque hoje em dia, eu não tenho brinco com essas questões, né? Mas tu vai ver assim, hoje em dia, muitas das exposições que a gente vai, mais interessante às vezes é a bula, é o papelzinho que está do lado, olha assim, que tem... tem tanto... Porque eu faço coisa para o olho e adoro a palavra. Mas um quadro que eu tenho que ler para entender ele, a imagem entra por um canal e o som, a palavra, por outro canal. São coisas diferentes para mim. E eu adoro as duas questões. Ó. Tanto que, se tu olhar, olha aqui, ó. Agora aqui, ó. Tá cheio de papel aqui de texto que eu não sei se dá para ver, de texto que eu estava vendo, que eu vivo escrevendo. Escrevendo contos, escrevendo tem muito conto, muita poesia. Até um romance já me arrisquei, né? Já tem 2, né? Mas e aí a gente tem acesso a isso? Tu publicou alguma vez? E aí é mais aquela da Daisy. Não, volta e meia eu mando uma coisinha para outra. Esse dia eu botei até foi, sabe o Renato Matos? O Renato. Eu botei na internet um texto. Eu escrevi 15 textos sobre a pandemia. Né? E aí tu não me mandou nenhum. Não. Aí mandou para o Renato, é? Não, eu botei no Face, se não me engano, um deles. E o Renato se entusiasmou e fez um texto para Chico Lisboa, acho, para Livre, Ateliê Livre. Não, para o Livre, Ateliê Livre. Tu viu aquilo, né? É. Eu achei o meu texto ficou melhor quando ele falando do que eu escrevi. Sim, ele faz sarau, né? Ele faz sarau, né? Saraus do ateliê. Saraus que ele faz. Aí ficou bem legal. Então, volta e meia, eu publico uma coisinha ou outra, assim, muito discreto, né? Ganhei um prêmio já com um deles, ganhei um prêmio com um conto. Pois é, então tem que publicar. Tem que publicar alguma coisa, tem que publicar para nós vermos. Publicar um texto, ou publicar mais de um texto, coisa assim, para mim é muito próximo de fazer exposição. Sabe, gente, teve agora esse coisa aí chamada, um concurso aquele que teve, Trajetórias. Né? Eu me inscrevi, e aí daí eles mandam pedindo assim, uma série de informações, e eu fui ver, sabe quantas exposições eu fiz até hoje? Fora as individuais, tem 287 exposições. Nossa! Né? Eu nunca tinha contado com essa história da trajetória, eu fui contar. Fora as individuais, que foram muito poucas. Né? As individuais faz que são 12. Mas agora a coisa mais curiosa, dessas 80 e tantas, desse monte de exposições aí, só tem 6, não chega a 10 em galeria. Então, quer dizer, por que isso? Da mesma forma, individuais. Por que eu tenho tão poucos individuais? Porque não é caro, não é barato para te fazer um individual. Sem contar a tua produção, que tu já tem um investimento para fazer de materiais, que se tu faz tudo aquilo e depois passa a ter um problema sério, o que tu faz? Por exemplo, eu fiz uma exposição que foi bem legal, até ganhei um prêmio com ela, chamado De Olhos Fechados Eu Vejo Melhor, que os caras me emprestaram um espaço para fazer umas pinturas grandes. Aí eu fiz aquilo lá, foi bem legal. Só que teve o seguinte, depois terminou a exposição, eu vendi um, trabalho 2, o que eu faço com tudo aquilo? Não tem nem onde guardar. Não tem onde guardar. Gente, eu vivi muito tempo, o ateliê me sedimentou, mas assim, eu vivi muito tempo perambulando pelo Brasil inteiro, por isso que eu nunca perdi muita coisa, andou por lá. Então, tu passar a ter problema de como
guardar e conservar essas questões aí, assim, ó. Então, vou dizer assim, teve coisas que algumas pessoas foram extremamente simpáticas e guardaram para mim. Tem mais de uma pessoa, se eu for listar, tem um monte de pessoas que salvaram algumas questões, assim, né? Porque normalmente eu tinha que botar o pé na... Não, tá, eu tinha que botar o pé na estrada, mas isso tem uma outra coisa que talvez inconsciente, que me diziam que eu não ia caminhar de novo, que eu ia parar que eu não caminhei durante os 10 primeiros anos. E diziam que eu, depois dos 30 anos, 35, eu não ia caminhar mais. Aí eu ia ter 20 anos para caminhar, então tem que caminhar o máximo que eu posso agora. Aí deu para a bola, né? Aí só que tem que... Hoje já estou dando desdobre, apesar de andar com a minha muleta, com a minha bengala, volta e meia, eu nem sei, mas... enfim, botei o pé na estrada direto, assim, daí trisitei para o Brasil inteiro, né? Não teve Iboca. E outra coisa, nunca morri de amores pelo Rio de Janeiro nem para Salvador. Agora a Imeri, que está aí me ouvindo, vai ficar bravo comigo. E nem sequer para Gramado nem Canela, tá? Porque eu tenho a impressão que nesses lugares e outros... Mestre, eu amo Gramado. Eu sei, por isso que eu estou dizendo que vai ficar bravo comigo. Mas eu tinha a impressão que dentro no Rio de Janeiro, como em Salvador, como em Gramado e Canela, é como se eu caminhasse dentro de um cartão postal. Tudo é tão lindo, tão maravilhoso, tão perfeito. E nada é desafinado. E quem nunca desafinou na vida? Quem nunca teve hálito fétido? Quem nunca cometeu um erro? Isso é que eu posso. Tinha um artista que dizia para mim, onde hoje tem o shopping Praia de Belas, é Praia de Belas ali perto da Praia de Belas é ali perto do Rio. Isso, ali era um aterro aquilo ali. Então estava aterrando na época. Vê quantos anos faz isso, hein? Estava aterrando. E aí tinha um artista que dizia para mim assim, Cava, vamos assistir o pôr do sol. Não tinha ainda o Cadeião, ainda estavam demolindo o Cadeião, era bem isso, início dos anos 70, tá? Ali 74, 73, por aí mais ou menos. E nós ia para ali. E eu dizia, fulano, não dá para aguentar esse fedorão aqui desse aterro, que era o final do Riacho Ipiranga ali, e estava botando aterro para fazer depois, mais tarde. Muito urubu. E ele dizia para mim assim, Cava, um dia nós vamos chegar aqui, e ele vai ter saudade desse cheiro, desse fedor, que isso é cheiro de vida. E tu vai estar todo insonso, tão inodoro e tão incolor, que não vai ser mais nada disso. E aí eu brincava com ele, quer dizer, tu tá me dizendo que eu vou ter saudades do fedor? Assim, às vezes para alguns pode ser fedor, mas às vezes é sinal de vida ainda, que tem coisas que tá vivo nisso aí. E tu vê, e esses lugares, para mim, tem esse negocinho, quer dizer, ele é quase que estéril, né? Tu vê, são lindos, sem dúvida nenhuma, maravilhosos, tá? Eu trabalhei muito tempo em Canela, né? Volta e meia eu vou dizendo algumas coisas que eu vou fazer, como eu transitei muito tempo, eu já fiz de tudo nessa vida. Em Canela eu trabalhava por um casal de médicos lá, a gente montando um ateliê sobre vidro. Eu fabricava coisas de vidro para eles lá, assim, montei todo o ateliê, fiz algumas coisas de vidro, ia só os fins de semana, ficava sexta, sábado e domingo fazendo vidros lá, né? Ela tinha sido minha aluna de estilo no ateliê, depois ela viajou, ela e o marido dela, essa senhora, e se encantou com a história, foi lá para ver o vidro Murano, na Itália, se encantou e voltou para aí que montou um ateliê de lá, e aí me contratou para montar o ateliê. Daí, enquanto eu montava o ateliê, eu fazia algumas coisas, algumas experiências nessa história de vidros, tá, lá, né? Mas assim, então, quer dizer, então transitei muito por lá, mas continua. Às vezes eu me pergunto onde está a gente, onde estão as pessoas. No Rio a mesma coisa, então tu vai lá e tu vê as coisas, as pessoas locais, tudo divino, maravilhoso. Tu vai lá, vamos brincar mais fácil, dar o exemplo, cara. Tu vai lá, a Bahia tá lá, as baianas tá lá, a capoeira tá tudo, mas tudo preparado para turista. Onde está a verdade naquilo ali? Onde está a vida na sua essência da coisa, né? Então, é como... eu sinto muito isso, agora vão querer me torcer o pescoço, todo mundo. Acho que é como está ficando ali em torno do gasômetro. Né? Em torno do gasômetro ali, tem ficado tão bonito, tão light, que eu me lembro que é tão limpinho, tão maravilhoso, que a gente só vai
para ver e para ser visto. E não então eu vou para ver o pôr do sol, mas eu quero que me vejam me ver no pôr do sol. Então tem aqueles é meio parecido. Olha, de novo, quando a gente está na Semana Farroupilha, é que nem a gente tem que fazer um estudo da influência da garrafa térmica no hábito de tomar chimarrão. Que tomar chimarrão, sério, estão rindo, mudou tudo. Então, já imagino, cara, não tem mais cara andar com tripé e com uma chaleira caminhando para o gasômetro, mas com a garrafa térmica. Né? Todo mundo mostra a garrafa térmica, como eu sou gaúcho, como eu sou assim, né? Tem esse conjunto de pessoas. Agora tem as coisinhas de couro para botar a garrafa térmica. Claro, e mais ainda. Uma bonita que a outra. É tão louco nessa questão de chimarrão que tem até cuia térmica. Né? Cuia térmica, e que tu enfeita a erva, que tu enfeita a bomba, que tu bota, tem uma paisagem. Enfeitezinhos. Tem gente que cria até uma paisagem em cima do morrinho da erva, ali bota uma casinha, bota... Isso aí. Quer dizer, e isso tudo tem uma importância muito grande, a garrafa térmica que nos trouxe isso. Se não fosse ela, essa influência... E tu... Cava, mas acho que vamos acabar a nossa conversa por aqui. Já viu? Se deixa eu falo a noite inteira. Que acho que o povo já está ficando cansado também. Isso. Não, eu adoro, eu ouvi essas histórias dele muito nas nossas aulas, eu adoro. Eu adoro. Agora eu saí do vídeo. Ficamos até amanhã ouvindo. Isso tem a ver, para vocês verem como as coisas são. Se a gente como eu era guri lá e botei aquela história que ia ser um desenhante, eu continuo sendo contador de história. Isso é um contador de história. Quando a Vera Wilder me disse que era para ir fazer gravura contigo no ateliê, ela já tinha me dito que tu era um contador de história. Que tu contava, que tu falava, e que tu assim não terminava, tu já começava outro, e aquilo eu aprendi a te ouvir. Eu aprendi muito a te ouvir. Eu adoro te ouvir. É um aprendizado para a gente, é um aprendizado. Não chega tanto assim. Experiência. É um aprendizado, sim. E a propósito do gasômetro, eu ainda não conheço o gasômetro. Então, quando eu for, é para ver mesmo. Eu não conheço o gasômetro. E com a pandemia, eu não saio de casa. Vai para ver e ser vista. Não esquece do celular para fotografar a selfie. Sim, eu estou sempre com o celular. Tu sabe que eu estou sempre com o celular. Olha que sábado passado a gente foi lá. Fazer manifestação do Caetano. Eu ainda tenho que ir. Eu vi. Pois é, eu ia me meter, sabe? Eu tenho um problema. Eu não vou a show grande, nem onde tem multidão. Eu tenho um pouco de pânico dessa história. Mas a gente fez há muitos anos atrás, né? E quando eu falo do século passado, viu? A gente fez uma decoração quando a Feira do Livro mudou, passou a ter esse formato que tem atual. A gente fez uma série de pinturas com guarda-chuvas. E era eu, o Radaeli, o presidente do livro era o Júlio, que era presidente do negócio do livro, lá, estadual do livro. E a gente juntou guarda-chuvas e a Corfix nos cedeu um conjunto, diversos conjuntos de 6 tintas. E se passou para artistas e nos livros da tela tinha que usar os guarda-chuva. Né? Então foi uma coisa bem legal. Daí eu me lembrei de fazer, mas eu no fim, assim, não, dá que aquele monte de gente, eu não vou ir, não vou. Mas era um cortejo, Cavalcante, estava bem legal, nem foi tanta gente. Eu acompanhei por aqui as fotos, as coisas assim, né? Isso eu acompanhei, né? Em uma ocasião, eu fiz uma exposição, fui convidado para uma exposição de guarda-chuvas. E aí cada um tinha que fazer um guarda-chuva. Até hoje o Daniel pergunta onde é que está. Foi lá na PUC e viajou pelo Brasil todo, eu não sei onde é que está. Faz muito tempo. Eu sei que daí eu com essa questão de multidão e tinha que levar guarda-chuva, eu disse, não, me deixa aqui longe, no meio do meu mato aqui. Mas então tá, né? Então, Cava, muito obrigada. Foi muito bom. É um prazer te ouvir. Ao vivo é bem melhor. Eu também. Eu achei muito maravilhoso. Eu acho que tinha que aproveitar essa gravação para transformar num texto de depoimento do Cava, que estava muito bom, muito bom. Vocês estão muito minhas amigas. E continua me mandando as mensagens, continua me mandando os teus desenhos. Eu também quero dizer que eu acho o trabalho do Cava maravilhoso. E ele, assim, é uma figura ímpar. Parabéns. Obrigado.
Eu tenho vários trabalhos dele. Todos são belos. Desde a caixinha de fósforo até um grande. Isso mesmo. As caixinhas de fósforo, deixar para contar em outro momento, a historinha das caixas de fósforo. Te pediram a caixinha esses dias. Mas vê, a caixinha de fósforo vai em 80 com Hélio Fervenza, Maria Ivone, Otacílio e a Maria Lúcia Catani, que era para nós ir para a França. Aí começamos as caixinhas de fósforo, né? Isso é outra história, outro momento. Então tá, gente. Então, muito obrigado. Bom. Eu te agradeço. Fico te agradecido e lisonjeado com o convite. E desculpa algumas besteiras que eu digo e às vezes já uma coisa para outra, tá? Mas muito gostoso. Tu nunca diz besteira. Muito gostoso. Obrigado. Muito bom. Obrigada, Carla. Chegou a moça ali agora que está ali. Chegou agora. Que ela estava lá na outra, né? Quem? A A Rosane? Rosane. E tinha outra, tinha outra hoje nesse mesmo horário, né? Não, mas eu fiquei aqui o tempo inteiro. Tinha outra no mesmo horário. Estava quietinha. Vem cá, e tu não fosse hoje, não tinha a história lá do livro, a Telelivre? Sim, tem, mas lá é só põe o vídeo e fica, né? O vídeo rodando. Bom, tá. Eu estava lá Simone, que eu pensei que a Simone não podia estar aqui lá no outro, né? Não, mas o vídeo fica à disposição lá. Beleza. O vídeo fica fica à disposição por 15 dias, e aqui era só agora, né? Só hoje. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu, né? Tchau, meu mestre. Privilégio ter te escutado, Cava. Um ser humano de alta grandeza. Parabéns, obrigado, hein? tudo bom. Parabéns. Muito bom. Tchau. Beleza. Obrigado.